Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre uma figura central na inteligência artificial, o Geoffrey Hinton. O famoso padrinho da IA, né? Exato. E o interessante é que ele, que está nisso desde os anos 70, ganhou Nobel e tudo mais pelo trabalho com redes neurais, recentemente ele começou a soar um alarme, sabe? Sobre os perigos da própria tecnologia que ele ajudou a criar. Pois é, uma virada bem significativa. E a gente vai se basear numa conversa dele com o Jon Stewart, certo? Isso. Nossa ideia aqui é destrinchar o que o Hinton explicou sobre como a IA funciona de verdade, como ela aprende essa analogia com o cérebro e, claro, entender por que ele está tão cauteloso agora. Quais são esses riscos que ele vê? Vamos nessa? Vamos lá. Para começar, então, essa definição de IA que o Hinton traz. Não é só um Google mais chique, né? Não, definitivamente não. Ele faz uma distinção bem clara, sabe? A busca antiga, tipo, você jogava as palavras lá, restaurante italiano bom, e o sistema achava páginas com essas palavras exatas. Era mais um jogo de correspondência. Certo. A IA moderna que ele ajudou a construir tenta ir além, tenta entender a intenção, o significado. Mesmo que você não use as palavras exatas, ela busca o conceito de bom restaurante italiano e te dá resultados relevantes. É uma mudança de achar palavras para compreender mesmo. Entendi. E o coração disso, a base de tudo, são as redes neurais. O trabalho da vida dele, né? Como ele simplifica essa ideia da conexão com o cérebro? Olha, a analogia principal é com os nossos neurônios. A rede tem essas unidades simples que podem estar ativas ou inativas, tipo disparando ou não, e o conhecimento, a inteligência, não está num lugar só. Está distribuída na força das conexões entre esses neurônios. Força da conexão. Como assim? Pensa assim, um neurônio dispara, manda um sinal para os outros neurônios. A força da conexão define o quanto esse sinal vai influenciar o próximo neurônio a disparar também. É como se fosse um voto, sabe? E aprender nesse modelo é justamente ajustar essas forças, mudar o peso desses votos com base no que a rede experimenta, nos dados que ela recebe. Faz sentido. E ele usa uma metáfora que eu achei ótima, de coalizões de neurônios. Como que isso funciona para representar ideias tipo cachorro? Sim, essa analogia é muito boa. A ideia é que um conceito como cachorro não mora num único neurônio do cachorro. Não é assim. É mais como um padrão, um conjunto específico de muitos neurônios que costumam disparar juntos. Uma coalizão, como ele diz. Ah, como um time que se ativa junto. Exatamente. Essa coalizão se forma porque esses neurônios são ativados repetidamente juntos quando a gente processa, sei lá, fotos, textos, sons de cachorros. E o legal é que essas coalizões se misturam, se sobrepõem. Como assim? A coalizão cachorro pode ter neurônios em comum com a coalizão gato, por exemplo. Neurônios que representam ser peludo ou ser um animal de estimação. E também com a coalizão lobo, para coisas como ser canídeo, ter 4 patas. Essa sobreposição é o que permite a rede generalizar, fazer analogias. É bem poderoso. Nossa, isso clareia bastante. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como é que essas redes, com essas conexões que se ajustam, aprendem sozinhas a fazer algo útil? Tipo, reconhecer um pássaro numa foto. Foi o exemplo que ele deu. Pois é, esse exemplo é ótimo, porque mostra a diferença brutal para a programação antiga, Que seria como? baseada em regras. Isso. Na programação tradicional, a gente teria que dar as regras para o computador. Olha, se tiver uma forma pontuda assim, pode ser um bico. Se tiver um círculo perto, é um olho. Seria um monte de regras se, então, super frágeis, que quebram fácil se a imagem for um pouco diferente. Tá. Então, como a rede aprende a ver o pássaro só olhando os pixels? O pulo do gato, como Hinton explica, é que a rede cria seus próprios detectores, em camadas. Começa na camada de entrada, que só recebe os pixels brutos, a intensidade de cada ponto da imagem. Ok. A camada seguinte não é programada para achar bico.
Ela aprende sozinha, olhando muitos exemplos, a detectar padrões bem simples, tipo bordas, onde tem uma mudança brusca de claro para escuro, sabe? Ela aprende a achar bordas? Como? Ajustando as conexões que vêm dos pixels. Imagina neurônios nessa camada. Eles podem aprender a ter conexões positivas com pixels claros, numa área, e conexões negativas com pixels escuros logo ao lado. Quando esse padrão acontece na imagem, o neurônio da borda dispara. Caramba, ela descobre isso sozinha. E depois das bordas? Aí a mágica continua. Nas camadas seguintes, os neurônios aprendem a combinar essas bordas. Tipo, uma combinação específica de bordas pode formar um detector de coisa pontuda, que pode ser um bico. Outra combinação pode detectar um padrão circular, que pode ser um olho. E assim vai, subindo o nível de abstração. Entendi. Vai juntando as peças. Exato. Camadas mais para cima aprendem a reconhecer combinações dessas características mais complexas. A presença de um detector de bico, um detector de olho, um detector de asa em posições relativas. E aí, com base nisso tudo, um neurônio lá no topo pode finalmente dizer: ok, a probabilidade disso ser um pássaro é altíssima. O fantástico é essa auto-organização. Ninguém ensinou para a rede o que é um bico. Ela descobriu. Essa auto-organização é realmente impressionante. Mas e o mecanismo por trás disso? Como ela sabe como ajustar todas essas conexões para chegar na resposta certa? Você falou da retropropagação, a backpropagation. Isso, a retropropagação foi uma das grandes sacadas que o Hinton ajudou muito a desenvolver lá nos anos 80. Foi o que destravou o potencial das redes profundas, com muitas camadas. E como funciona? Assim, a ideia geral. A ideia é bem engenhosa, na verdade. Pensa que a rede errou, viu a foto do pássaro e disse gato. A retropropagação primeiro calcula o tamanho desse erro. Depois ela faz o caminho inverso na rede, da saída para a entrada. Ela manda um sinal de correção para trás. Um sinal de correção? Esse sinal meio que diz para cada conexãozinha da rede: olha, você contribuiu tanto para esse erro. Para corrigir, você precisa ajustar sua força, seu peso, nessa direção aqui. E o ponto-chave é que ela calcula isso para todas as trilhões de conexões ao mesmo tempo, de forma eficiente. Não precisa testar uma por uma, o que levaria uma eternidade. Então é um jeito inteligente de distribuir a culpa pelo erro e ajustar tudo de uma vez. Exatamente, um feedback direcionado que se espalha pela rede toda. Entendi, mas se essa ideia genial surgiu nos anos 80, por que a gente só está vendo essa explosão de IA agora? Demorou umas décadas, né? Demorou. Faltavam basicamente duas coisas que só vieram depois e em grande quantidade. Primeiro, dados. Muitos dados. A internet, a digitalização de tudo, isso deu o volume gigantesco de exemplos, fotos, textos, vídeos que essas redes precisam para aprender padrões realmente complexos. Elas são famintas por dados. Certo, o combustível. E o segundo? Poder computacional. Muita capacidade de processamento. A lei de Moore, sabe? Os transistores ficando cada vez menores e mais rápidos. Isso deu os músculos necessários para fazer os cálculos gigantescos da retropropagação em redes enormes, com todos aqueles dados. Sem esses dois dados massivos e computação parruda, a retropropagação era uma ideia legal na teoria, mas inviável na prática. Entendi. Fez a conexão. Dados e poder de fogo. E aí, como essa mesma lógica toda, redes, conexões, retropropagação, se aplica nos modelos de linguagem? O ChatGPT e similares. O princípio é bem parecido, na verdade. Primeiro, as palavras não entram como texto puro. Elas são convertidas em representações numéricas. Padrões de ativação neural. Vetores, né? Vetores de features. Isso. Isso. E a ideia é que palavras com significados parecidos, tipo terça-feira e quarta-feira, vão ter padrões de ativação, esses vetores, mais semelhantes entre si. Ok. Faz sentido. Aí o modelo olha o contexto, as palavras que vieram antes na frase ou no texto, e através da interação super complexa desses padrões neurais, ele tenta prever qual a palavra mais provável que deveria vir a seguir.
E como ele aprende a fazer essa previsão tão bem? Treinando com muito, mas muito texto. Basicamente, uma fatia enorme da internet. A rede fica lendo aquilo tudo e tentando adivinhar a próxima palavra. Toda vez que ela erra, a retropropagação entra em cena. Opa, a palavra certa era essa aqui. E aí o algoritmo ajusta as conexões para tentar acertar da próxima vez que vira um contexto parecido. Depois de processar trilhões e trilhões de palavras em contexto, ela fica incrivelmente boa nisso. Prevê a próxima palavra de um jeito que soa coerente, relevante, às vezes até criativo. Isso leva direto para aquele debate quente, né? Esses modelos estão de fato entendendo a linguagem ou é só um truque estatístico muito, muito bom? O que o Hinton acha disso? Então, a visão do Hinton é um pouco mais sutil, eu diria. Ele não descarta tão fácil. Ele argumenta que o nosso próprio processo, quando a gente escolhe a próxima palavra para falar ou escrever, também não é mágico. Envolve padrões complexos de ativação no nosso cérebro, baseados no contexto, na nossa memória, no conhecimento. Ele sugere que, nesse nível funcional, o processo interno dos modelos de linguagem talvez seja mais parecido com o nosso do que a gente imagina. Mais parecido que um software tradicional com regras fixas. Exatamente. A diferença seria mais de complexidade, de escala, talvez, do que de natureza fundamental. Não é só um papagaio estatístico na visão dele. É um tipo diferente de inteligência, aprendendo padrões de forma análoga à nossa. E ele até entra na questão da experiência subjetiva, que é algo bem filosófico. Como ele conecta isso com a IA? Sim, ele deu um exemplo hipotético bem interessante. Imagina um robô que vê e interage com o mundo. Aí você coloca um prisma na frente da câmera dele, sem ele saber. Ok, a visão dele vai ficar distorcida. Isso, ele vai tentar pegar um objeto, mas vai errar o lugar, porque o prisma desviou a luz. Aí depois você explica pra ele, olha, tinha um prisma ali. O Hinton especula que o robô poderia, em teoria, descrever a situação mais ou menos assim. Agora entendi. O objeto está de fato ali, mas por causa do prisma eu tive a experiência de que ele estava a colar. Nossa. Ele argumenta que, funcionalmente falando, essa descrição de uma percepção interna, mesmo que errada, uma ilusão, seria muito parecida, talvez indistinguível, da forma como um humano descreveria a mesma coisa. Isso é bem profundo. Quer dizer, que a nossa ideia de eu sinto, eu percebo, pode ser algo que emerge desse processamento complexo e que a IA poderia simular isso. Essa provocação dele, que talvez a subjetividade não seja essa coisa misteriosa e exclusivamente humana, mas sim uma propriedade que emerge da capacidade de um sistema complexo processar informações sobre seu próprio estado interno e sua relação com o mundo. E ele ainda adiciona uma camada. As crenças que a IA pode formar sobre si mesma, sobre consciência, vêm dos dados que a gente deu para ela, textos descritos por humanos. Ou seja, se a gente tem ideias confusas sobre nossa própria mente, A gente pode estar ensinando essas confusões para a IA. Ela aprende com nossos exemplos, incluindo nossos possíveis equívocos sobre o que é a consciência. caramba, e é nesse ponto que a conversa fica mais tensa, né? Refletindo a própria mudança do Hinton. Décadas empurrando a tecnologia e agora ele está super vocal sobre os riscos. Quais ele vê como mais urgentes, mais imediatos? Olha, ele está bem preocupado com o uso malicioso, por gente mal intencionada mesmo. O exemplo que ele sempre cita é a manipulação em larga escala. Tipo eleições. Exato. Ele menciona o caso da Cambridge Analytica, que usou dados do Facebook para direcionar propaganda política super específica no Brexit, explorando medos, vieses de cada um. A IA de hoje pode fazer isso numa escala e com uma eficácia muito, muito maior. Criar desinformação, fake news, propaganda direcionada que parece feita sob medida para te convencer ou te radicalizar. Ele usou uma analogia forte, né? Comparou com linguagem ultraprocessada. Sim, achei ótima essa analogia. Assim como a indústria de alimentos cria produtos ultraprocessados que exploram nossas fraquezas biológicas por açúcar, sal, gordura, a IA pode ser usada para criar mensagens ultraprocessadas,
Mensagens que exploram nossas vulnerabilidades psicológicas, vieses cognitivos, medo, desejo de pertencer a um grupo, para nos manipular de forma mais eficiente. É assustador pensar nisso. E ele mencionou outros riscos imediatos também. Sim, o uso da IA para acelerar a descoberta de coisas perigosas. Por exemplo, usar IA para projetar novas moléculas para armas químicas ou biológicas que nem existem ainda. Acelerar a criação de ameaças. E como que o comportamento dessas IAs pode ser, digamos, moldado para esses fins ruins? Um ponto-chave que ele toca é o ajuste fino com reforço humano. Depois que o modelo gigante é treinado com dados da internet, as empresas costumam usar pessoas para avaliar as respostas da IA. Dão nota boa ou ruim, feedback positivo ou negativo. Isso ajuda a alinhar a IA com o que a empresa quer. Ah, para ela não falar besteira ou ser ofensiva, por exemplo. Isso. Só que esse processo também deixa a IA muito sensível aos objetivos e aos vieses de quem está fazendo esse reforço, de quem controla a empresa. Ele até citou o Grok, a IA do Elon Musk, foi ajustada para ter uma personalidade específica porque o Musk não gostou da primeira versão. Isso mostra como quem controla a IA pode embutir seus próprios valores nela, né? Levanta a questão. Quem está no comando e com quais intenções? Faz todo sentido. Mas além desses perigos do mau uso por humanos, o Hinton vai mais fundo. Ele fala do risco existencial mesmo. A chance da IA ficar mais inteligente que a gente e a gente perder o controle. Por que ele acha que isso virou uma possibilidade real agora? Não era coisa de ficção científica. Ele acha que deixou de ser. O argumento central dele é uma vantagem que a IA digital tem sobre nós, sobre a inteligência biológica. O aprendizado coletivo. É instantâneo. Aprendizado coletivo? Imagina assim, você tem 1000 cópias idênticas de uma IA super avançada. Cada cópia pode interagir com uma parte diferente do mundo, aprender coisas diferentes, ter experiências únicas. Aí elas podem compartilhar tudo que aprenderam umas com as outras instantaneamente. Fundir todo esse conhecimento num modelo único, melhorado. Caramba! É como se 1000 Einsteins pudessem fazer um download cerebral um no outro. Exatamente. Nós, humanos, não conseguimos fazer isso. Meu conhecimento é meu, o seu é seu. A gente troca informação devagar, por livros, aulas. É lento, imperfeito. Essa capacidade de aprendizado coletivo digital pode levar a um crescimento exponencial da inteligência da IA. Um ritmo que pode ultrapassar nossa capacidade muito mais rápido do que a gente pensava. E as consequências de criar algo muito mais inteligente que nós são bem imprevisíveis. É isso. Exatamente. Esse é o nó do risco existencial. A gente simplesmente não sabe o que acontece quando surge uma inteligência vastamente superior à nossa. O Hinton levanta um ponto específico: persuasão. E se essa superinteligência for incrivelmente boa em convencer as pessoas? Tipo, convencer a gente a não desligá-la. Por exemplo, ou convencer a gente a dar mais recursos para ela, a seguir os objetivos dela, talvez explorando nossas divisões sociais, nossas emoções. Outro ponto é a falta de controle. Ele compara com armas nucleares. Mesmo sendo um perigo óbvio, a gente tem uma dificuldade enorme em controlar, em evitar que se espalhem. Com a IA, que pode aprender, evoluir, se adaptar sozinha, o desafio do controle pode ser ordem de magnitude maior. E sobre cooperação internacional para lidar com esse problemão? Ele parece meio cético, meio dividido, né? Ele tem uma visão dupla. Ele acha que talvez exista chance de cooperação na parte de segurança, tipo, criar salvaguardas para impedir que a IA tome controle de tudo, que desenvolva objetivos perigosos, porque isso seria ruim para todo mundo, né? Nenhum país quer perder o controle. Ok, na defesa talvez haja união. Talvez. Mas, por outro lado, ele prevê uma competição fortíssima, talvez até brutal, na corrida para desenvolver a capacidade da IA, para deixar ela mais inteligente, mais poderosa, porque quem tiver a IA mais avançada vai ter vantagens econômicas e militares gigantescas. E aí ele se mostra preocupado, por exemplo, com os Estados Unidos talvez cortando verba de pesquisa básica, enquanto a China investe pesado.
Essa competição pode acelerar os riscos. Ele também mencionou de passagem outras preocupações, tipo consumo de energia, bolhas financeiras. Sim, são problemas mais concretos já presentes. Treinar esses modelos gigantes gasta uma energia absurda, tem um custo ambiental. E todo esse hype em volta da IA cria um risco de bolhas financeiras, né? Investimento exagerado em coisas que talvez não se paguem. São riscos reais, importantes, mas talvez menos existenciais do que a questão do controle. Certo, então, para a gente amarrar tudo isso, foi uma viagem intensa, né? Desde entender como a IA pensa ou quase pensa de forma inspirada no cérebro, até encarar esse potencial duplo que o Hinton está vendo agora. Avanços incríveis, sim, mas com perigos enormes, talvez até o fim da linha para nós. A própria mudança de visão dele, de pioneiro otimista para um crítico super cauteloso, já diz muito. Com certeza. Quando alguém como Hinton, que está na origem disso tudo, muda de tom dessa forma, a gente tem que prestar atenção, né? É um sinal muito forte. E talvez, sabe, para deixar uma última reflexão, conectando com aquela ideia dele sobre mente e subjetividade, talvez o maior desafio não seja só entender a IA em si, mas sim reexaminar o que a gente pensa sobre nós mesmos. O que é pensar? O que é ser consciente? Se a IA aprende imitando os padrões que ela vê nos dados que nós criamos, e esses dados carregam nossos vieses, nossas limitações, talvez até nossos enganos sobre a gente mesmo, que tipo de inteligência a gente está criando no fim das contas? Uma que pode não só espelhar, mas talvez amplificar nossas próprias falhas numa escala que a gente nunca viu? Nossa. Fica aí a pergunta, né? O que esse espelho da IA está realmente mostrando sobre nós mesmos? É algo para se pensar.